Olá, seja bem-vindo ao programa Seu Emprego. Hoje a gente vai falar sobre essa interessante profissão que é Ciências Econômicas. Quem vai explicar melhor para a gente a aplicação dela, o que é o professor Edson Trajano Vieira. Obrigada pela presença, professor. Obrigado a vocês da TV Câmara São José dos Campos. Muito bom falar sobre a profissão economista. Sou economista há 25 anos e é bastante relevante. É uma profissão que sempre está em evidência e principalmente na mídia. Começa explicando para a gente, por favor, o que é nas Ciências Econômicas que trabalha. A primeira coisa que temos que entender, ciência econômica é uma ciência social, não uma ciência exata. Porque é muito comum se pensar economia trabalha com números. Na realidade, quem estuda economia ou ciências econômicas, que é a mesma coisa, estuda gente. Então nós temos de um lado o quê? A produção de recursos. Produção de recursos, seja matéria-prima, seja salário pago aos trabalhadores, seja lucro para as empresas, então todo um volume de produção de recursos. Do outro, como eu vou gastar esse dinheiro e como eu vou gastar esses recursos. Então esse é o grande desafio do estudo da ciência econômica. Como melhorar a oferta de recursos disponível e como utilizar esses recursos disponíveis para melhorar a qualidade de vida, tanto dos indivíduos quanto da sociedade como um todo. Então, o grande problema da ciência econômica é equacionar essa conta. E não é tão simples assim equacionar essa conta, porque ganhar dinheiro é sempre difícil, gastar é sempre prazeroso e fácil. Não, é importante falar isso, né? Porque muita gente pensa que a grade de Ciências Econômicas aí vai ter só exatas e deve ter muito de história, sociologia, né? Então, na formação de um economista, nós temos 3 linhas básicas. A primeira delas é a formação histórica. Então, eu preciso entender como é esse processo histórico. As coisas que aconteceram no passado, elas precisam ser compreendidas para não se repetir esses mesmos erros. Vou pegar, por exemplo, um dos temas muito discutido nas últimas décadas no Brasil, inflação. Lá, quando eu comecei a estudar ciências econômicas, no início da década de 90, nós chegamos a ter um mês em que a inflação chegou a quase 100%. Ou seja, eu estou dizendo que quase dobraram todos os preços, ou os preços médios, no país naquele momento. Então, foi feito um plano, que foi o Plano Collor, que pegou o dinheiro emprestado da população, sem consultar essa população, empréstimo compulsório que se falava, para equilibrar essas contas públicas. Qual o resultado disso? Até no primeiro momento se combateu a inflação, mas gerou vários outros problemas, entre eles uma queda acentuada no PIB. Mas um pouco mais tarde foi feito o Plano Real. Então o Plano Real não partiu do zero. Já foi estudado a experiência lá do Plano Collor para ver o que deu errado lá e, consequentemente, fazer a correção no Plano Real. E aí, no Plano Real, foi possível enfrentar esse problema da inflação no país. Então, esse processo histórico é fundamental para que nós possamos entender essa questão da formação do economista. Inclusive, na universidade, eu sou professor nessa área de teoria e história econômica. Um outro aspecto é a questão da matemática e estatística, é um outro instrumento. Então, eu preciso saber fazer contas, projeção, por exemplo, de estatística, analisar os dados, e é importante a formação matemática, 1/3 da formação do curso é ligado a essa matemática e estatística. Então, lá o aluno do ensino médio, por exemplo, que gosta de matemática, ele tem que trabalhar matemática, mas precisa trabalhar história. E o terceiro aspecto é a questão humana, política de um modo geral, que economia é estabelecer prioridades. Então, se eu vou aumentar um programa social que é importante para atender a população de menor renda, eu preciso trabalhar no outro lado, qual é a oferta de recursos onde eu vou arrumar dinheiro para pagar essa conta. Então, eu preciso organizar isso, o conjunto da sociedade precisa estar organizada para estabelecer essas prioridades coletivas, porque toda vez que eu tenho despesa, eu preciso analisar do outro lado a receita. Então, esses são os 3 instrumentos básicos, pensando na formação do economista. História, matemática e estatística junto, e a questão humana, política, esses dois aspectos também juntos. Seria nisso que difere ciências econômicas de ciências contábeis? Então, a formação de ciências econômicas dentro da área de negócios é a formação mais generalista.
Então, nós atuamos em vários campos nesse processo. O contador, ele tem um foco mais específico. Ele trabalha, por exemplo, na empresa, fazendo todo um trabalho de levantamento dessas informações, tem uma formação legal mais sólida do que o economista, tem todas as normas contábeis que precisam ser trabalhadas, e o contador, ultimamente, tem trabalhado também na questão da gestão das empresas de um modo geral. Tem lá uma parte de contabilidade pública que é levantar essas contas públicas, tanto o aspecto da receita quanto da despesa. O economista é mais generalista, ele analisa a questão da receita e despesa, então eu posso dizer, o balanço foi feito pelo contador. Agora, a análise e a aplicação, essa discussão desse orçamento, ele é muito mais feito pelos economistas nesse processo. Então eu vejo as duas profissões, uma complementando a outra. Na maioria das faculdades, você tem o curso de Ciências Contábeis, Administração e Economia, os três com um núcleo básico comum. Todos os cursos hoje são curso de 4 anos, mas os 2 primeiros anos são básicos. Ou seja, para ser economista precisa entender de contabilidade e de administração, da mesma forma o contador também precisa entender um pouco de economia. E assim, já falou sobre a formação, 4 anos aí, né, formação, graduação. Como que é o estágio para a área de ciências econômicas? Então, um diferencial da área de ciências econômicas em relação à contabilidade e administração é que na ciência econômica é obrigatório o trabalho de conclusão de curso, que é uma monografia individual. Nas outras áreas você não tem essa obrigatoriedade. Então, o aluno de economia, ele já vai escolher uma temática e vai fazer um trabalho de conclusão de curso. Nós chamamos isso de monografia lá na academia. Então, eu escolho o tema que melhor me interessa, que tem um professor que tem uma afinidade comigo, e vou fazer esse TCC. O estágio, ele é opcional. Em algumas instituições, o estágio é obrigatório. Então, eu posso dizer que nós temos aqui o estágio hoje, que é fundamental nas instituições que eu trabalho. O estágio é obrigatório. E esse estágio, ele é importante para que o aluno já tenha acesso ao mercado de trabalho. Mas é importante que esse estágio, ele seja um estágio também muito geral. O que muitas vezes o aluno faz, ele faz estágio apenas em uma única empresa, em um único setor. E é importante essa formação mais generalista. Hoje ainda a maior parte dos economistas trabalha no mercado financeiro. Então os estágios para os alunos de economia, a maior parte deles estão ainda no setor financeiro. É um setor importante que emprega muitos profissionais da área de economia, mas tem crescido também e é cada vez mais importante, por exemplo, o estágio do aluno de economia no setor público. Trabalhando com orçamento público nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, é importante, nos projetos de desenvolvimento como um todo. Sim. Ainda dentro da formação, como que está pós, né? Como que está essa formação pós-graduação aí da profissão? É importante, Rafaela, em qualquer que seja a formação de um universitário, ele tem que pensar que ele tem que continuar seus estudos. Na área de economia não é diferente. Então eu sempre vejo, eu sou professor universitário há 25 anos já, eu vejo a graduação como um alicerce para uma carreira profissional. Então eu tenho que estudar de tudo, o básico geral, essa formação mais generalista ocorre na graduação, e depois eu vou começar o trabalho de especialização. Então, caso eu queira ser um economista, que eu vou trabalhar mais no mercado financeiro, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer uma especialização ligada ao mercado financeiro. Caso eu trabalhe com políticas públicas, vou para uma especialização ligada a esse assunto. Na minha formação, por exemplo, eu sempre quis ser professor. Então, eu fiz minha graduação, no outro semestre eu já estava no mestrado. Daí eu fiz um mestrado na área de economia do trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar tanto como professor, mas atuando nesse campo político também. Então, fiz lá meu mestrado em economia com área de concentração em economia do trabalho. E aí, no doutorado, eu quis discutir mais a fundo a questão do desenvolvimento. Então, um professor universitário é importante que ele seja um professor doutor, trabalhar com pesquisa, com extensão. E aí, eu trabalhando com a questão do desenvolvimento. Isso ajuda na academia? Sim, é fundamental. Mas também no meu trabalho de consultor
discutindo essa questão do desenvolvimento. O que é essa questão do desenvolvimento? Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei industrialização e desenvolvimento, estudando o Vale do Paraíba paulista aqui. Qual a importância da atividade industrial para melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui no Vale do Paraíba? Mas eu preciso entender esse contexto da atividade industrial, pensando no aspecto global. Nós tivemos a primeira, segunda revolução industrial, qual o perfil das fábricas aqui na região, qual o emprego gerado por essas fábricas, qual é a contribuição na geração de impostos, tudo isso dentro desse pacote de desenvolvimento. Nós precisamos pensar lá, as primeiras fábricas de automóveis no Brasil empregavam muitos trabalhadores. O desenvolvimento tecnológico fez com que as fábricas empregassem cada vez menos. E qual a importância dessas fábricas? Talvez um pouco menos nessa geração de emprego e renda e mais pensando numa cadeia produtiva mais ampla nesse processo. E isso eu aprendo na especialização, aprendo no mestrado, aprendo em um doutorado. O senhor até já introduziu um pouco esse assunto que eu vou falar agora, mas é legal destacar mais ainda o quão importante é para a sociedade essa profissão, né? Como que ela é aplicada ali a favor da sociedade. Então, nós temos a economia dividida em dois grandes blocos. De um lado, o estudo da microeconomia. Microeconomia trabalha mais no campo empresarial. Qual o objetivo principal de uma empresa privada num sistema capitalista, que esse é o nosso sistema? É maximizar o lucro, não há dúvida disso. Então, quando eu estudo economia, pensando especificamente nessa questão da microeconomia ou economia de empresas, eu vou trabalhar mais nesse aspecto de como administrar os recursos para melhorar a remuneração do capital. Então, ou seja, se eu fiz um investimento de 1 milhão, o que eu espero? O retorno desse investimento. E trabalhamos dentro de uma regra conhecida como utilitarista. Todos nós buscamos o máximo de benefício com o mínimo de sacrifício. Então, se a empresa pode ganhar mais, não vai ganhar menos. Então, tem uma discussão hoje da empresa Petrobras, que é uma empresa de economia mista, tem uma outra característica. Se ela atuar como uma empresa privada, ela vai sempre buscar a maximização do lucro. O trabalhador, por outro lado, ele vai buscar colocação que possa melhorar a sua remuneração, suas condições de trabalho. Então, esse é o estudo da microeconomia. Um dos grandes erros é que grande parte dos economistas, aqueles que não entendem de economia também, trabalha só nesse campo da microeconomia. No mundo, até 1929, antes da grande crise do sistema capitalista, essa era a regra básica o mercado resolve essa questão. Ou seja, tudo que é escasso, ele vai ser caro. Se falta trabalhador qualificado em uma área, melhora o salário dos trabalhadores. A melhor política social é o emprego. Aqueles que se diz liberal, defendendo o liberalismo, normalmente defende essa linha de estudo mais empresarial. E uma outra linha é a macroeconomia. Quando eu falo de macroeconomia, eu estou estudando também a participação do setor público na sociedade como um todo. Então, esse eu vejo muito mais relevante. Ele começa a partir da grande crise do capitalismo da década de 30 nos Estados Unidos e que atingiu todo o mundo. O que nós estamos discutindo no aspecto macroeconômico? Não importa só quanto a economia cresce e quem apropriou desse crescimento dessas atividades econômicas. Ou seja, o PIB do Brasil cresceu 10%, 5% ou 2%. Para quem estuda macroeconomia, essa é só uma parte da equação. O que eu preciso estudar? Esse crescimento das atividades econômicas foi acompanhado por uma melhor distribuição da riqueza? Então, quem apropriou essa renda? Então, nós precisamos estudar na academia, na faculdade e ver isso na sociedade, como foi feita essa distribuição dos recursos. Então, economia junto com distribuição de renda. Um outro aspecto que é muito relevante, foi muito discutido nos últimos meses, é a questão ambiental. Eu posso pensar em um ritmo de crescimento das atividades econômicas acelerada sem essa preocupação ambiental? Quais as consequências para a sociedade no médio e longo prazo? Para a humanidade no médio e longo prazo? Então, a economia, ela também trabalha muito nesse aspecto mais teórico, filosófico. E esse campo da macroeconomia,
é uma preocupação muito grande de pensar a sociedade como um todo. Eu não posso pensar só na empresa. A empresa é uma parte da equação. Eu preciso pensar na empresa, na gestão pública, nas questões sociais, nas questões ambientais, nas questões institucionais, governamentais como um todo. Por exemplo, a questão da democracia, que é um dos pilares de uma sociedade. Democracia, meio ambiente, distribuição de renda, tudo isso faz parte de um conjunto mais amplo do estudo da macroeconomia. O senhor falou de economia ambiental, né? Eu vi que é um dos setores que está crescendo aí, né? Como que está atualmente o mercado de trabalho para a economia? E falar um pouquinho da economia ambiental, tá muito atual, né? Sim, então tem muitos alunos meus da graduação, eles entram na política. Então, se vocês observam, por exemplo, acho que entre as profissões, os economistas são aqueles que mais participam desse debate político. Então, tem muitos candidatos economistas, assessores economistas. Esse é um espaço no mercado de trabalho que tem crescido bastante e que é importante esse mercado de trabalho. E principalmente agora com a disseminação de notícias falsas em redes sociais, nós temos um trabalho tremendo, porque todo mundo acha que entende de economia. E aí, qual o resultado? Esse é um desafio que nós temos na academia de trabalhar com esses princípios básicos da economia. Então, o mercado de trabalho nesse setor público é um mercado importante. Mas se levanta essa questão ambiental, que é uma questão não só do futuro, mas é uma questão do presente. Então, para onde caminha essa sociedade? Para onde caminha a humanidade? Uma das questões importantes é o meio ambiente. E eu não posso comprometer o futuro, e esse futuro cada vez mais próximo, em função de interesses econômicos de curto prazo do presente. Então, por exemplo, quando falamos de uma preservação de uma área para uma comunidade indígena, tem um debate no Supremo Tribunal Federal de demarcação de terras indígenas. Sou totalmente favorável a essa demarcação de terras. E aí, qual o argumento econômico vem lá do outro lado? Mas isso pode reduzir o ritmo de crescimento das atividades econômicas. Então, nós temos que pensar de como essa atividade econômica ela pode ser feita respeitando também esses limites ambientais. Então, eu sei que se eu trabalhar com mercúrio, entre outras coisas, na produção de um garimpo, eu vou aumentar muito a extração de recursos desse garimpo. Agora, qual vai ser o comprometimento na saúde dessa população? E qual o comprometimento no futuro? Oferta de água, por exemplo, em várias regiões do país, esse é um debate. Aqui no Vale do Paraíba, a Bacia do Paraíba do Sul é uma das bacias mais importantes. Abastece as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e as regiões metropolitanas no entorno. Então, por que não fazer investimento para produzir, melhorar a qualidade desse recurso, que é fundamental no presente, mas também no futuro, um recurso cada vez mais escasso. Então, precisamos fazer as contas, e esse é nosso trabalho de economista, fazer as contas, mas não só essas contas pensando no resultado econômico de curto prazo. Então, se uma empresa X opera, vai ganhar mais utilizando ou não tomando cuidado com o meio ambiente, mas será que... E aí cabe o quê? O papel do Estado. Então, esse debate entre economia e meio ambiente é um falso dilema. Por quê? O objetivo é pensar de trabalhar isso de forma integrada. E uma empresa ou algum empresário, ele não pode ter vantagens competitivas por poluir mais que o outro. Pelo contrário, o ponto mais sensível do sistema econômico capitalista é o bolso. Então, nós precisamos ter multas cada vez mais pesadas para aqueles que utilizam de uma política ambiental menos cuidadosa para ter vantagens comparativas, isso tanto em escala nacional quanto em escala global. Sempre vai ter demanda aí do profissional pro futuramente, né? Estão cada vez se atualizando nesses assuntos, né, como o meio ambiente foi colocado, mas quais são os desafios da profissão para o futuro? Está só se atualizando? Eu tenho estudado matemática e, felizmente, com muitos alunos de graduação, já fiz 7 orientações de mestrado, eu sou professor do programa de mestrado na Universidade de Taubaté, com 7 alunos orientados na linha de economia criativa.
Economia Criativa e Desenvolvimento. Também trabalho no Centro Universitário Moda em Caraguá, trabalho com essa temática com os alunos da graduação. Então, o que é essa ideia de economia criativa e desenvolvimento? As máquinas são capazes de fazer quase tudo agora, pensando como organizar essas máquinas. Agora, a criatividade é facultada aos homens. Então, ou seja, se os recursos, nós trabalhamos com economia, com necessidades ilimitadas e recursos escassos, e esse é o grande problema econômico, ou seja, os recursos disponíveis, inclusive os ambientais, são limitados, escassos, e os desejos nossos de consumo são quase limitados, a criatividade também é ilimitada, ou quase limitada. Então, nós precisamos fortalecer cada vez mais essa criatividade como negócios. Então, por exemplo, tem várias empresas do setor de comunicação que não existia há 2 décadas, como as grandes empresas do setor de comunicação. Facebook, Google, e hoje são empresas que geram muito recursos no mundo. A produção de artesanato, produção cultural, tudo isso melhora a qualidade de vida, gera emprego e renda. Então, ou seja, a gastronomia tem crescido bastante, associado a essa questão cultural. Então, a gestão dessa criatividade, tanto da cultura quanto da tecnologia, é importante na geração de emprego e renda e, consequentemente, contribui para a melhoria na qualidade de vida das pessoas. E o propósito de um economista é contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, aqueles que estão iniciando seus estudos de economia, pense nessa linha, estuda esse termo, economia criativa como alternativa para o desenvolvimento. É uma das áreas novas nesse debate, nessa formação profissional, e todos nós podemos ajudar nisso. Por exemplo, trabalhando lá com uma comunidade que faz um trabalho de produção de artesanato. Eu posso pensar um grupo de senhoras que produz, por exemplo, crochê. Qual o trabalho do economista? Até um aluno de economia pode ajudar. Como organizar esse processo de produção desse artesanato? Ele pode não saber fazer crochê, mas ele conhece um pouco mais de gestão. E se ele consegue, por exemplo, fazer com que essas senhoras ou esses senhores compre linha de forma consorciada, ele pode reduzir o custo na compra. E como eu posso vender isso da melhor forma possível? Eu posso utilizar redes sociais para comercialização dessa produção. Talvez a senhora lá na faixa dos 60 anos saiba fazer muito bem crochê, mas não sabe utilizar as redes sociais nesse processo de comercialização. Então, a gestão dessa produção de artesanato ou qualquer produção cultural, usando a tecnologia, nos ajuda bastante. E tem muitos economistas aí entrando nessa área, que eu vejo uma área bastante promissora. Isso aí tudo é a inteligência criativa, né? Sim. Que o senhor falou, explicou. Quais são os conselhos que o senhor dá para quem está pensando, né, em aplicar aí para essa profissão na área de economia, escolher uma boa graduação? Então, primeiro, claro, eu estudei economia, na época que eu estudei foram 5 anos de graduação, fiz um mestrado com 2 anos e meio e um doutorado mais 4 anos, somando tudo aí, 11 anos de estudo na área de economia. Eu não me arrependo de ter estudado economia, gosto muito da área, mas aconselho também aos jovens lá do ensino médio procurar estudar essa profissão. Mas pensar a economia de um modo mais geral do que o universitário pode fazer para ajudar a sociedade como um todo, pensando nesse aspecto de macroeconomia, ou seja, discutindo questões sociais, questões políticas, ambientais, de tecnologia, e também com grande possibilidade de um sucesso no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é extremamente concorrido para todas as profissões. Infelizmente, aumentou o número de desempregados portadores de ensino superior. O número de vagas crescido num ritmo mais lento do que o número de graduados no Brasil e no mundo como um todo. Então, isso é importante. Então, eu preciso ter uma graduação, mas uma graduação com boa qualidade. E aproveitar essa graduação.
Nessa formação, ele precisa trabalhar nas 3 dimensões, na pesquisa, no ensino e na extensão. Isso é fundamental na formação de um profissional, sobretudo esse profissional que mais eu conheço, que é o profissional de economia. Por exemplo, um dos projetos que eu faço nas universidades que trabalho, eu participo do projeto Rondon. E com frequência alunos de economia também participam desse projeto. Uma coisa é discutir programas como Bolsa Família, aqui no Vale do Paraíba, uma das regiões mais ricas do Brasil. Agora, quando eu chego numa cidade do interior da região norte e nordeste, onde o padrão de renda é extremamente baixo, eu vou ver na prática como é utilizado os recursos de um programa social. Eu, por exemplo, já fiz operação lá no interior do Amapá, desse projeto Rondon, que é uma parceria com o Ministério da Defesa, com as instituições de ensino superior. É importante discutir essa questão da população indígena, das questões ambientais da Amazônia, ficando um tempo lá na Amazônia. Então, não só estudando a partir dos livros, mas também entender esse contato direto com esse problema. E aí, consequentemente, eu consigo ter uma formação muito mais generalista nesse processo, uma formação que possibilita alçar voos mais elevados nesse processo. Então, é importante na formação o aluno escolher uma boa instituição que possibilite ele trabalhar com ensino, pesquisa ensino, pesquisa e a extensão, que é a aplicação desse conhecimento já na sociedade. Se ele conseguir fazer isso na graduação, ele será um profissional de sucesso. E nunca pensar que economia é restrita ao mercado financeiro. O mercado financeiro é importante, emprega grande contingente de economistas. E os economistas têm um papel fundamental no mercado financeiro. Então, aqueles que queiram estudar economia para trabalhar no mercado financeiro é uma grande possibilidade, mas não está restrito a isso. Tá? Professor, muito obrigado, foi extremamente esclarecedor. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e venho estudar economia. O mundo precisa de economistas, mas principalmente o Brasil, em função dos vários problemas que enfrentamos aqui nesse país. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença aí no programa Seu Emprego e até o próximo. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.